Olá, meu querido, olá, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Você que está ao vivo comigo no chat, beijo no seu coração, gratidão sempre. Dá uma paradinha, curte a live e compartilha, que é muito importante. Olha aqui está o presidente do Banco Central, Campos Neto, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E muitos de vocês têm me feito a seguinte pergunta: Andréia, Lula pode demitir o presidente do Banco Central? Porque você sabe que em 2021 houve várias alterações em relação ao Banco Central, se tornando autônomo do próprio governo, uma entidade autônoma do governo, ou seja, aqui do Executivo Federal. Esse é um dos assuntos que eu vou explicar para você. São muitos assuntos hoje que eu vou explicar para você, tá bom? Então já curte a live e já compartilha. Pois bem, a resposta é sim. O presidente Lula pode demitir o presidente do Banco Central. Lei Complementar 179, artigo 5º, inciso 4º. Nessa lei diz que o presidente da República pode exonerar o presidente do Banco Central quando este não atender aos objetivos monetários do Banco Central, aos objetivos econômicos da presidência do Banco Central. Para tanto, é necessário que Lula seja acionado pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, meu querido, minha querida, ele é vinculado ao Ministério do Planejamento e ao Ministério da Economia, todos subordinados a Lula. Então, esses ministérios têm que acionar o Conselho Monetário Nacional. É isso. Precisa haver esse pedido, essa intermediação pelo Conselho Monetário Nacional para que seja, então, exonerado o presidente do Banco Central. Feito isso, essa exoneração tem que passar pelo crivo do Senado Federal. O Senado Federal precisa confirmar essa exoneração do presidente do Banco Central por maioria absoluta. Lula articulou com o Senado e aprovou Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Se Lula quiser articular com o Senado Federal, pode também organizar a demissão, a exoneração aqui do presidente do Banco Central, que tem mantido os juros altos. Pela 7ª vez consecutivas, o Banco Central mantém os juros altíssimos no Brasil, o que impede o crescimento econômico, o que impede a geração de emprego. Então isso é, de fato e de verdade, frustrar os objetivos do próprio Banco Central e da economia em geral. Só que eu já tenho que te adiantar uma coisa: Lindenberg Faria, o deputado federal, ele já fez uma denúncia no Conselho Monetário Nacional, dizendo exatamente isso, que o presidente aqui do Banco Central tem que ser exonerado e que o Conselho Monetário Nacional tem que fazer esse pedido. Só que é interessante que Lindenberg pediu para que o Conselho Monetário Nacional faça esse pedido não para Lula, mas para o próprio Senado Federal. Significa dizer que Lula já tem a sua anuência. Lula já está com essa anuência da exoneração do presidente do Banco Central. O que precisa, então, é da articulação de fato e de verdade do Senado Federal. Então, esse movimento já está acontecendo. E tem que ser um movimento, meu querido, minha querida, que siga a lei. Porque se não seguir a lei, como está na Lei Complementar 179, o pedido tem que vir do Conselho Monetário Nacional. A partir disso, Lula pode exonerar e com a anuência e com a confirmação do Senado Federal. Se não for feito da forma correta, o Supremo Tribunal Federal derruba a decisão de exonerar Campos Neto. Por isso, precisa ser feito nesses trâmites. E o deputado federal do PT, Lindenberg Faria, já fez o pedido para o Conselho Monetário Nacional acionar o Senado Federal, ou também ele pode acionar o próprio
presidente da República. Eu conto ou você conta? Eu conto. Meu querido, os juros a 13,75% ao mês, ninguém cresce. O país não gera emprego, o país não gera novos empreendedores, o país não terá investimentos, o país não terá crescimento econômico. E isso parece até ser uma sabotagem, porque nós sabemos que Campos Neto é bolsonarista. Fica até parecendo que ele está querendo sabotar o governo. O que você acha? Será que ele está querendo, de fato e de verdade, com essa birrinha imbecil, sabotar o governo Lula? Por isso que é muito importante esse movimento nas redes sociais de Fora Campos Neto, bem como essa movimentação observando a formalidade exigida na lei para que haja pressão, porque ou vai baixar os juros ou vai ser exonerado. É essa a mensagem. É isso que nós temos que falar e repetir. Porque do jeito que está, não pode ficar. E tá aqui. Antes, deixe seu comentário, viu? Deixe seu comentário que ele é importante. Dá uma paradinha, curte a live se você não curtiu, compartilha. E tá aqui, ó, foi pedida a prisão de Silvinei Vasquez. Silvinei Vasquez é aquele que era diretor da Polícia Rodoviária Federal, que está sendo suspeito e responde a processo de ter ali tentado impedir que as pessoas no Nordeste chegassem à sua zona de votação nas eleições. Enfim, ele aqui, ó, esteve na Comissão Parlamentar de Inquérito de Investigação do Ato Atentatório à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Falou muita coisa, tentou dar um de santinho, o santinho do pau oco, né? De bom moço, confundindo a instituição PRF com a sua própria figura, o que são coisas distintas. Ele não é a PRF, ele era um agente da PRF. Enfim, ele mentiu. Ele mentiu e trouxe dados dissonantes, diferentes dos dados ali do banco de dados do Ministério da Justiça, que é vinculado diretamente à Polícia Rodoviária Federal. Ele trouxe dados que não são verdadeiros, que são contraditórios com os dados ali do Ministério da Justiça. Diante disso, ele mentiu, e ele estava ali enquanto testemunha, e ele não podia mentir sobre o manto de estar em curso no crime de falso testemunho. Diante disso, o pastor, deputado federal aqui, ó, Henrique Vieira, pediu a prisão de Silvinei Vasquez por falso testemunho. A relatora aceitou e vai colocar ali esse pedido no seu relatório de prisão de Silvinei Vasquez. Esse relatório, após a conclusão, já que não foi deflagrada prisão em flagrante, que poderia, né? Poderia ter dado ordem de prisão em flagrante para ele. E ele sair dali conduzido e preso para a delegacia. Como ninguém fez isso, no momento ali da audiência, esse pedido agora não é mais prisão em flagrante. Esse pedido agora vai ser colocado no relatório, que a relatora aceitou e vai ser colocado. Ao fim dessa CPMI, será enviado para o Ministério Público. O Ministério Público, encontrando as provas materiais desses fatos alegados de falso testemunho, vai abrir o processo e fazer a denúncia contra Silvinei Vasquez por mais esse crime de falso testemunho. É assim que funciona toda a sistemática. Poderia ter sido preso ali na hora, André? Poderia. Poderia sim. Só que nenhum deputado, nenhum ali quis, eu acredito que foi isso, né? Não quis esse desgaste. Mas tem hora que a gente tem que ir pro pau, gente. Tem hora que a gente tem que confrontar o trem ali na hora. Quando tá quente, porque depois que esfria, aí não adianta, entende? Mas isso aconteceu. E agora vai ser toda essa tramitação mais burocrática dentro desse processo aqui em que Silvinei Vasquez vai responder por mais essa. Perdeu uma grande oportunidade a Comissão Parlamentar de Inquérito. Perdeu. Esse aqui já podia estar com grandes problemas e preso. Enfim, não é? Acontece.
Julgamento do capiroto, julgamento do cara pálida, julgamento do Bozo. Julgamento de Bolsonaro no TSE. Como programado, dia 22 começou o julgamento, teve a leitura do relatório feito pelo relator, o ministro Benedito Gonçalves, a acusação falou, o advogado, a defesa de Bolsonaro falou, o Ministério Público se manifestou e o Ministério Público se manifestou pela condenação de Bolsonaro. Pela condenação de Bolsonaro e pela sua inelegibilidade. Encerrou a sessão e só vai voltar na terça-feira, dia 27, como já programado. Dia 27 volta o julgamento, que provavelmente não será encerrado ainda, e vai para o dia 29 para o seu encerramento. O que vai acontecer dia 27? Vai começar a sessão de julgamento com a leitura do voto do relator, Benedito Gonçalves. Benedito Gonçalves vai ler o seu voto. E ele vai dizer, você conta, eu conto? Você conta, eu conto? Eu conto. Eu conto. Benedito Gonçalves vai ser pela condenação de Bolsonaro e pela sua inelegibilidade por 8 anos. Esse será o voto do ministro Benedito Gonçalves. Concomitantemente a isso, os outros ministros vão ler o seu voto. Ou vão divergir do voto do relator Benedito Gonçalves, ou vão seguir o voto dele, entende? Condenando ou absolvendo. É interessante que o último a votar é Alexandre de Moraes, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O penúltimo, adivinha quem é? Nunes Marques. Nunes Marques é quem pode pedir vista. Tem site aí, inclusive, dizendo que Nunes Marques está sendo ameaçado para que peça vista do processo. Se ele pedir vista, ele tem 30 dias, prorrogáveis por mais 30, para enrolar o processo. Como tem julho agora, que é o recesso judiciário, esse tempo de recesso não é contado. Ou seja, ele terá 90 dias para pôr o processo debaixo do braço e ganhar tempo para a condenação do Bozo. Mas será que Nunes Marques vai pedir mesmo vista? Se ele fosse como eu, pirracenta, só por causa da ameaça, eu não ia pedir. Eu até pediria, se eu fosse ele, não é? Mas pela ameaça eu ia falar, não vou pedir não. Não vou aceitar isso. Estão achando o quê? E eu espero sinceramente que seja esse o posicionamento dele. Estão achando o quê? Em ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal e o ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Faça isso, é isso mesmo, Nunes Marques. Não aceita não, Nunes Marques, não aceita intimidação não. Não aceita intimidação não, Nunes Marques. Não peça vista não. Deixa esse trem logo e pra baila. Que haja esse trem logo e acaba com esse julgamento logo, né? E, meu querido, e havendo a condenação de Bolsonaro, quando é que Bolsonaro vai poder participar de uma eleição? Ele vai ficar inelegível por 8 anos, não é isso? Não é? Se for contados os anos consecutivamente, ele pode participar em outubro das eleições de 2030. Pode, Andréa? Segundo uma tese, sim, ele pode. Mas segundo uma outra tese, esse tempo de 8 anos, ele não é contado consecutivamente, ele é contado em ciclos. Sendo assim, os ciclos serão 4 ciclos, 2 ciclos de eleições municipais e 2 ciclos de eleições nacionais. Desta feita, ele só poderia concorrer a uma eleição em 2032. Existem esses 2 entendimentos. Então, Bolsonaro poderá voltar já nas eleições de 2030, ou ele poderá voltar tão somente nas eleições de 2032. Qual é o meu entendimento sobre isso? Sobre o ciclo. É o ciclo eleitoral e não os anos consecutivamente. Ele só vai poder voltar nas eleições de 2032. Entende?
Além de tudo isso, eu vou dizer uma coisa para você. Esse julgamento no TSE está abrindo a um novo feixe de tese, em que, a partir das eleições do ano que vem, municipais, muitos poderão perder o cargo e ser cassados seus mandatos, se abusarem das estruturas e instalações públicas, bem como de toda a máquina pública, com abuso ali do poder econômico e do poder político. Porque o que ocorre hoje? Nós sabemos disso. Em muitas situações existem reuniões dentro das instalações públicas, políticas, não é? E em que isso poderá desembocar em cassação de mandato a partir dessa nova ampliação de entendimento do TSE. Aí abre uma discussão, né, que vai ser grande. E ambientes virtuais de debates? Ambientes virtuais da administração pública em que ela trabalha, como, por exemplo, grupos de WhatsApp, de prefeituras, de grupos de trabalhadores. A politicagem que existe ali vai se estender? Isso pode ser conceituado ou entendido como instalações públicas? O que você acha? Será. Mas isso é um trabalho que vai ser paulatinamente, e essa construção vai vir consequentemente diante de tudo isso que está acontecendo, a fim de trazer o quê? Equidade na disputa de quem tem cargo para quem não tem cargo. Essa equidade, essa equidistância de chances e de possibilidades de ação para conseguir um cargo é muito importante, porque isso hoje não existe. E Bolsonaro mostrou isso claramente no seu abuso do poder econômico e no seu abuso do poder político, em que esse é apenas o início, é apenas o primeiro processo dos 16 que ele tem a responder ali no TSE, fora os processos e ações criminais e as ações civis por danos e abusos ali na questão da honra das pessoas. E eu não poderia deixar de comentar a presença de George Washington ontem na CPMI do dia 8 de janeiro, ali no Congresso Nacional. Esse aqui foi o que já está condenado a quase 10 anos de cadeia por ter tentado explodir uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Golpista, bolsonarista, covarde. Ele esteve ali e em muitas situações, na maioria das perguntas, ele se manteve calado. Ele só respondia algumas perguntas de bolsonaristas que faziam as perguntas meio já tendenciosas no sentido de colocá-lo como se fosse um coitado, uma vítima. E ele tentou se colocar a todo momento como um homem de família, preocupado com a família. Típico bolsonarista, não é? Que ia explodir um monte de outras famílias. E era um homem de família. Permanecerei calado, senhor. Só acha que a sua família tem orgulho da sua conduta? Permanecerei calado, senhor. Senhor presidente, diante desse silêncio covarde do senhor Jorge, porque é isso que o senhor é, covarde, medíocre, usou a imagem de uma criança com necessidades especiais para tentar sensibilizar as pessoas, seu covarde. O senhor poderia ter matado crianças com deficiência, poderia ter matado pessoas inocentes. Por sorte, graças a Deus, você é incompetente até para a prática de um crime. E eu estou lhe dando a oportunidade. A democracia que você atentou contra está lhe dando a oportunidade de falar, de dizer quem são seus comparsas. O senhor cala porque tem rabo preso. Fica calado para proteger quem lhe financiou, quem lhe financia, quem deve estar bancando a sua família. O senhor está distante do seu filho e a sua covardia vai lhe manter distante ainda mais tempo. O senhor não está pensando no seu filho, o senhor não está pensando nas necessidades especiais do seu filho, não está pensando na sua família porque o senhor é covarde. E eu lhe pergunto, o presidente que você defende afirmava aos 4 cantos desse país que bandido bom é bandido morto. Agora, que está olhando o sol nascer quadrado lá da Papuda, o senhor continua concordando com o seu presidente, com o seu mito? Ou mudou de opinião? Permanecerei calado, senhor. Vai ficar calado por muito tempo na cadeia, porque é isso que o senhor merece, seu covarde, seu bandido, seu condenado. Senhor presidente, é o suficiente, porque é impossível tolerar a mediocridade, a covardia de um homem frouxo como esse. É isso. Típico bolsonarista. Agressivo, violento,
aí se traveste de homem de família, mas está pronto para explodir um monte de gente, um monte de família. Aí depois veio com aquela palhaçada de Deus, pátria, família, liberdade. Não sabem nem o que é isso. E acha que a gente é besta, só que a gente não é besta e acabou. Porque a grande maioria é isso aqui, ó. Se manteve calado porque é covarde. É bravo atrás de uma câmera. Depois, quando a justiça chega, quando a verdade aparece, enfia o rabinho entre as pernas e se coloca na posição que de fato e de verdade tem para assumir. Covarde, escroto, condenado, bandido. Que é o que esse George Washington é, de fato. E, infelizmente, muitos bolsonaristas, extremistas de esquerda, estão igualzinho a ele, parecendo um cachorro louco. Mas quando a justiça chega, quando a polícia aparece, se acovarda. Se faz de santo e de bom moço e de homem de família. Uma vergonha. O que eu comentaria de tudo isso? Bolsonaro, meu querido, vai pro lixo da história. Ele e sua trupe vai pro lixo da história e vai pra cadeia. É uma questão de tempo e que a justiça seja feita. Esse é o meu comentário. Mas você sabe. Você conta, eu conto. Eu conto. Eu quero o seu comentário. Eu quero saber de você. Eu leio todos os comentários e respondo o máximo que eu posso. Deixe o seu comentário. E você que está ao vivo aí comigo no chat? Oi, ei, você que está ao vivo aí no chat comigo? Beijo no seu coração, meu querido, minha querida. Gratidão sempre, viu? Muito obrigada. Dá uma paradinha, curte a live e compartilha, que é um ato de resistência. Compartilha que é importante. E você aí que não é inscrito no canal? Você não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.